Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade ao primeiro encontro internacional da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, ASPAS, e 7º Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial, recebemos nesta tarde a palestrante, professora doutora Sônia Maria Bibi Luiten. Por favor, professora. A convidada é pesquisadora brasileira, especialista em histórias em quadrinhos e na cultura pop do Japão. Tem 50 anos de profissão ligada às histórias em quadrinhos. É mestre e doutora pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em Ciências da Comunicação. É uma pioneira no estudo de histórias em quadrinhos no Brasil, tendo começado a se dedicar ao tema ainda nos anos 70. Doutora em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo, lecionou na própria USP e em outras instituições. Foi professora convidada da Universidade de Estudos Estrangeiros de Osaka e Tóquio, professora da Universidade Real de Utrecht e professora convidada da Universidade de Poitiers. Também na década de 70, fundou na USP o primeiro núcleo de estudos de mangá, quadrinhos japoneses, que se tornou o embrião da Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações. Nessa época, fundou a revista Quadreca, cuja 4ª edição foi dedicada aos mangás. O artigo da Quadreca foi o primeiro do Brasil sobre mangá. Dirigiu nos anos 70 a 80 o troféu HQ Mix e a Gibiteca do Museu de Imprensa Júlio de Mesquita Filho, também na USP. Vencedora de 2 troféus HQ Mix por sua produção teórica e desde 2009 é integrante do comitê organizador do prêmio. Atualmente é presidente da comissão de teses do troféu HQ Mix e membro da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, ASPAS. Seja muito bem-vinda, professora doutora Sônia Maria Bibi Luiten. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todos e todas. Estar aqui em Campo Grande sempre foi um sonho meu. Então, a convite do professor Nathaniel e também da ASPAS, pela Natânia, eu estou assim, me sentindo muito feliz de estar aqui, e não só feliz, mas estar com todos os meus colegas pesquisadores. Então, agradeço e a presença de vocês também. Hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo conhece, mas que eu vou reforçar. E aqui vai ser o local ideal para nós falarmos sobre um assunto que me incomoda há muito tempo, está atravessado na minha garganta. Então, assim, hoje até eu fui visitar a Gibiteca aqui de Campo Grande e falou assim, tire uma poesia, né? Eu peguei a Cora Coralina, que era para tirar tudo que tinha lá de dentro. Eu falei, opa, essa aqui é de hoje mesmo, que eu vou conversar com vocês. Eu preparei, então, uma série de frames, né, de pictures, sobre o assunto que nós vamos falar, e cada um deles. A maioria de vocês conhece esse assunto de cor e salteado. Para os que não conhecem, vocês vão pôr os pontos, vamos dizer, ligando as coisas. Ontem, o professor Amaro nos deu uma brilhante explanação, que até eu mesmo não conseguia ligar os pontos todos da ASPAS. Para mim, eu aprendi bastante e foi muito frutífero isso. E nós vamos falar então da nossa trajetória pioneira das histórias em quadrinhos, que é um assunto que a maioria de vocês conhece. Mas então vamos mostrar alguma coisa. Então, o título seria esse: Brazilian Society of Comic Strips Researchers. Sabemos que o Brasil é pioneiro em muitos setores, e nas histórias em quadrinhos é uma certeza absoluta. Então, but who knows about this? Quem é que sabe disso? Além de nós?
falar do pioneirismo, muito obrigada. Falar do pioneirismo brasileiro na área de histórias em quadrinhos é um tema que vocês já sabem que eu tenho me dedicado já há muito tempo. E a maioria dos pesquisadores que estão aqui, que estão pelo Brasil inteiro, eles são responsáveis por tudo que nós fizemos em criatividade, em inovação, em pioneirismo ao longo dos anos. Nós escrevemos artigos, fazemos congressos, criamos espaços, gibitecas, cursos de HQ antes de qualquer outro no mundo. Mas tudo isso fica lacrado dentro do isolamento chamado língua portuguesa. O Brasil, como sendo o maior país da América Latina, nós temos o idioma português e é a oitava, temos que falam que é a quarta, outros falam que é a nona língua mais falada no mundo todo. Nós somos 260 milhões de pessoas, sendo que dessa quantia, 208 mil são aqui do Brasil. Além do nosso país e Portugal, também é falado oficialmente Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. Isso eu tirei dados do Forbes desse ano. Mas o problema é o seguinte: o mundo não olha para nós. Nós não somos lidos e nem nos escutam. Somos nós que olhamos para o mundo. E nós olhamos para o mundo da Europa. Nós não olhamos para os nossos vizinhos latino-americanos, que é o que mais nós deveríamos fazer também. E por que isso? Porque nós, somos criativos, pioneiros, mas a comunidade internacional não fica sabendo. Eu vou mostrar depois, passo a passo, como é que eu cheguei a ver que a comunidade internacional não nos vê, não nos cita. Então, por quê? Because we don't write or publish our researches in other languages. Eu não estou pondo só em inglês, estou pondo outras línguas. Próximo. Então, vamos começar por algo que todo mundo conhece, que são as aventuras do Ioquim, mas com um detalhe novo. Foi o Ângelo Agostini, 14 capítulos, e terminou em 1872. Vamos lembrar que o Antônio Luiz Cagni, ele foi o pesquisador e o maior especialista mundial na vida e obra do Ângelo Agostini, desde 1986. Foi nesse ano quando ele foi para a Biblioteca Nacional, né, em busca das primeiras histórias em quadrinhos brasileiras do século XIX. Então aí realmente ele encontrou, ele queria ver se realmente se os americanos foram os inventores ou não. Então, vocês, pela pesquisa dele, as datas encontradas foram, como todos sabem, o Ioquim, em janeiro de 1869, e o Yellow Kid em 18 de outubro de 1896. Então, nós temos 27 anos a favor do Brasil em relação às primeiras publicações de quadrinhos, né? Não o Yellow Kid. E o responsável por cunhar o Yellow Kid como o primeiro HQ do mundo foi o Jerry Robinson. Sabe quem é? É ele mesmo, o criador do Coringa e do Robin. Excelente desenhista, mas não é pesquisador, né? Então ele escreveu o seguinte: todos os ingredientes essenciais dos quadrinhos estavam ali, envolvendo séculos das mais diversas sociedades e culturas, esperando apenas pela correta combinação de tempo, lugar e modelo. O Jerry Robinson falam com ufania. Esse é o livro, se tiver oportunidade de achar em sebo, é um livro de 1974. E dois atores, o Joseph Pulitzer e o William Hearst, os gigantes da imprensa, encenaram o grande ato, cuja rivalidade profunda serviu de catalisador para o sujeito do comic strip. O Yellow Kid tinha nascido.
E com ele o comic strip, a mais autêntica forma de arte americana. Essas palavras, em 1974, povoaram todos os livros brasileiros sobre, vamos dizer, quem eram os primeiros quadrinhos especialistas, principalmente na década de 70. Eu fui uma delas, que caí no engodo. Não tenho vergonha de dizer não, porque era pouca bibliografia, a gente se baseava em muita coisa que foi escrita. Então, aquela frase do Humberto Eco, as mentiras que parecem verdades. Depois eu me corrigi, porque depois conheci o Antônio Luiz Cagni, para dizer, ninguém esteve a salvo de falar besteira do jeito que a gente encontrava. Então, o Cagni, aliás, o povo, né, deslumbrado pela aparição do Yellow Kid, e o mundo passou a aceitá-lo como o primeiro personagem dos cômicos, e em decorrência que os americanos foram os inventores. Só que o Antônio Luiz Cagni, no caso, defendendo um trabalho acadêmico na década de 70 sobre quadrinhos, do ponto de vista semiótico, ele diz o seguinte: do exposto acima, fica claro que o Moleque Amarelo não foi e nem pode ser o primeiro dos cómics, e muito menos a primeira história em quadrinho do mundo, porque em 1995 o Moleque Amarelo nem era história, mas sim uma grande cena. Nem era quadrinhos, mas um grande cartoon. Nem era strip, não tinha balões e nem mesmo era amarelo. Então o Cagni mostra aqui em duas cenas, quando está o Yellow Kid ali com a roupinha branca, ele aqui embaixo também. Muito bem. Só para terminar ainda a história que marcou muito o mundo, né? Não foi só o Brasil não, marcou muito o mundo do primeiro quadrinho. E assim o Cagni diz que o Jerry Robinson, com suas afirmações, instalou confusão, e com ela a desconfiança naquelas primeiras afirmações tão categóricas, né? E o mundo, de uma forma ingênua e deslumbrada, com conceitos sem o menor arremedo de questionamento. O Robinson veio para o Brasil em 1999 para o primeiro Festival Internacional de Humor e Quadrinhos de Pernambuco. Estava lá, esse que nós vimos, não? Aí ele estava lá e ganhou uma bronca da Sônia Luiz. Como é que você vem falar que o Yellow Kid foi a primeira, se não foi? No, I didn't know because this and that, because I thought that it was the first. Eu falei, você não é pesquisador, é um grande artista, mas isso aí foi algo que não foi muito saudável para o mundo, não. Agora, os europeus deram contragolpe, e também ninguém ficou calado, né? Não adianta. Agora, a minha bronca deu certo? Deu nada. Alguém falou em meu nome, em inglês? Não, ninguém falou nada. Ficou aquilo lá, só uma conversa entre nós dois. Só que os europeus não. Eles, então, deram um contragolpe, em francês, inglês, etc., e também aí o Rudolf Toffer foi datado como uma da aparição das primeiras histórias em quadrinhos por ele, então. E o próprio Toffer, em 45, um ano antes dele morrer, ele declarou que essas histórias contadas em imagens desprezadas pelos críticos e que os intelectuais não levam a sério terão uma grande influência ao longo dos séculos, até mais do que a literatura escrita tradicional. Angoulême também não ficou atrás, não. E houve uma data, em 1996, pegou carona no centenário da invenção francesa do cinema para discutir les origines de la bande dessinée. Só que o Yves Frémion falou o seguinte, eu vou ler aqui. É sabido que os americanos inventaram tudo. A aviação, ele esqueceu do Santos Dumont. Ele já deixou o Brasil de fora. Ele falou que foi
o franco, a aviação foi inventada uma invenção franco-alemã. O foguete, que é russo-alemão. O homem no espaço, que era russo. O cinema, que é francês. A AIDS, que é zairês. A ficção científica, que é inglesa. Os Jogos Olímpicos, que são gregos. O Blue Jeans, que veio de Nîmes. E as cavernas de Lascaux. Alguns, os americanos, estão tentando comemorar o centenário dos quadrinhos este ano, que em breve terá 2. Para os americanos sem instrução, que nem sabem onde colocar a Europa no mapa entre o Japão e a Rússia, não é à toa que tomam como base e escolheram o aniversário do Yellow Kid de Aldecaldo, que é então uma BD americana como eles. Então vejam, isso ficou registrado em francês no melhor num dos mais importantes encontros de quadrinhos do mundo, né? Então vamos lá. Quanto à matéria de quadrinhos, o pioneirismo brasileiro, é importante a gente registrar aqui o professor Francisco Araújo, em 70, ele também deu uma matéria de histórias em quadrinhos dentro da cadeira de literatura brasileira, mas foi somente um ano ou um semestre, quer dizer, não houve uma continuidade. Nós do Brasil, 1972, o curso regular, todo mundo sabe, é então criado em 1972, é o primeiro do Brasil. Será que ele é o primeiro do mundo? Faço uma pergunta para o Google, eu fiz também. Where and when started the first regular course of comic strips at university in the world? Não tem nada. Só citam esses dados aqui, que em 2012 o Reagan University ofereceu blá blá blá, a Tennessee University em 2014 e Lancaster também um doutorado em Histórias em Quadrinhos de 2015. Então, o nosso curso ficou considerado pioneiro por nós mesmos, mas não estamos no mapa. No caso, eu indo para o Japão nos anos 80, a disciplina minha, né, foi transferida para o professor Antônio Luiz Cagni, e depois outro professor que todos conhecem da área, José Marques de Mello, lá na USP, enquanto diretor, ele formou grupos e criou uma comissão de eventos sobre quadrinhos que resultaria na criação de um núcleo de pesquisa de quadrinhos. Segundo o professor Valdomiro, o Observatório de Histórias em Quadrinhos, que antes tinha denominação de Núcleo de Pesquisas de Quadrinhos NPHK, foi o primeiro grupo de pesquisas formalmente constituído no país, ligados a uma universidade dedicada exclusivamente nas histórias em quadrinhos. Também não está no mapa global. O Observatório, então, é um grupo de pesquisa interdisciplinar da Escola de Comunicações e Artes da USP, registrado no CNPq. E durante todos esses anos, registrou-se muitas atividades. Os estudos acadêmicos tiveram realmente um dos pontos mais altos através das jornadas internacionais a partir de 2011, por iniciativa do Observatório. Então vejam, nós temos então no Brasil uma situação de pesquisa que vem desde 1972 sem parar. Então assim, desde um curso, depois formação de núcleos, formação disso, formação daquilo, culmina com as jornadas, tem uma organização, tem um pôster que é feito pelo Will, essa é uma das primeiras, da primeira jornada. Hoje ela é composta pelo professor Valdomiro, o Paulo Ramos, que está aqui, o Nobu Shinen, que também está aqui, os professores, o Roberto Elísio e o Selby também, que é dessa comissão. Outra coisa
coisa também que me estava na garganta, sobre premiação de teses acadêmicas. Então, algo que fomenta muito a pesquisa. E essa premiação de teses teria que ser dado por algo no Brasil que tivesse uma tradição muito grande, que é o troféu HQ Mix. Então, o troféu HQ Mix, na realidade, somente dava troféus para desenhistas. Aí eu pedi para que também entrasse, em 2004, um prêmio para a parte acadêmica. Em 2007, aí eu subdividi em 3 categorias. Por quê? Uma tese de doutorado não dá para competir com uma tese de TCC, por menor que um seja. Então tem que ser a premiação dentro da sua categoria. Então TCC com TCC, mestrado com mestrado e doutorado com doutorado. E aí eu falei, bom, quem mais fez isso? Opa, peraí. Quem mais fez isso? Tem o troféu Eisner. Aí eu fui pesquisar, primeiro pesquisei o troféu HQ Mix em inglês, sobre teses acadêmicas, também não estamos no mapa. E o troféu Eisner foi somente, começou em 2012, sendo que nós começamos em 2004 e 2007 já éramos, de 2007 até hoje, sem parar, dando prêmios para as teses acadêmicas, que juntamente com o produto dos trabalhos, das jornadas, histórias em quadrinhos e congressos como esse, meu amigo chegando, nós temos um volume aqui de produção acadêmica assim imenso, imenso mesmo. Então, o troféu HQ Mix é pioneiro em premiar, but still nobody knows in English or French world about it. Bom, pioneirismo brasileiro nos quadrinhos na área de mangá e desenhistas fora do Japão que fizeram mangá. Muitos dos americanos falam que não tem nenhum grupo que estuda, e tem uma pesquisadora alemã que disse que tem um site, eu pesquisei, que ela terminou a tese dela de doutorado em 1990. No meu caso, eu defendi em 88. Aí podem ver no Lattes isso, e comecei já isso, todo mundo já sabe, na década de 1970, os primeiros estudos publicados em revistinhas em tipografia. Bom, outra coisa, se fala muito do Frank Miller. I don't like him. Não, eu gosto dele. You don't too. Because ele fez o Ronin em 1983. Gente, no Brasil a gente já fazia quadrinhos de mangá em 1959, gente. Vocês não ficam com raiva? Eu fico, eu tô com isso aqui já com raiva há muitos anos, mas hoje eu soltei, agora a Coralina hoje está soltando todo, porque é inadmissível isso. Então, e não é nome qualquer, é o Júlio Shimamoto, é um dos maiores desenhistas nipo-brasileiros, especialista em terror, que fez assim a grande história das grandes editoras brasileiras e também as de São Paulo. Então aqui está o Shimamoto, em 59. Nós temos aqui o Fernando Ikoma. Fernando Ikoma é uma figura. Eu li esse livrinho, A Técnica Universal das Histórias em Quadrinhos. Quem achar isso daí, tirou na loteria, em qualquer sebo.
porque é um livro de 1970 que ele publicou, falando pela primeira vez sobre mangá. O Cláudio Seto, grande amigo meu de Curitiba, também um artista de mão cheia, falecido, lançou em 1967 o Samurai Ninja e o Samurai Mágico. Todos esses desenhistas liam mangá, então eles se influenciaram pelo estilo e produziram. Agora o Frank Miller não, ele entrou na onda, era o modismo das primeiras as editoras clandestinas, a Dark Horse, e ele então escreveu o Ronin achando que aquilo lá o mundo ia se curvar para eles. Não vou me curvar para você não, moço. Além do mais, estamos esquecendo do Álvaro Moya, gente. Em 1951, nosso pesquisador Álvaro Moya fez a primeira exposição internacional de quadrinhos. Em 1951, o que é? A gente nem tinha nascido direito, né? E já tinha essa exposição do professor Moya, e ele trouxe realmente originais de Alex Raymond, de Harold Foster, de Milton Caniff, George Wonder Alcap, enfim, isso aí está escrito no livro dele, 50 anos. E essa exposição saiu noticiada no dia 28 de junho de 1951. Isso aqui também não é para esquecer. O Moya falava muito dessa exposição em vida. A gente até ficava assim meio, outra vez? Ele estava falando, mas ele tinha que falar outra vez, sim, para a gente lembrar que realmente a gente não era tão... Ele queria mostrar o quanto o Brasil tinha essa... E também no MASP, em 1970, nós tivemos o primeiro grande congresso de quadrinhos, vieram Drouillet, vieram os franceses, vieram muitos desenhistas estrangeiros no MASP. O MASP, em 1970, tinha realmente um bom diretor. Quando eu quis fazer no MASP uma exposição de quadrinhos africanos, eles falaram, não, nós não fazemos exposições didáticas. Mas por que você está achando que é didática? Você vai mostrar os quadrinhos da África. Eu falei, não. Falei, obrigado. E era um colega meu, não vou falar o nome porque fica antiético. Colega meu da ECA, que era diretor do MASP naquela ocasião. Enfim, quadrinhos não importava para ele na época. Bom, então, a gente sabe que a maioria das pesquisas, documentações, manuais de padrões técnicos são escritos em inglês. Eu devo dizer que, nas nossas teses, somos obrigados a colocar o summary em alguma língua, e artigos científicos também colocamos, mas não é o suficiente. Isso aí é uma coisa obrigatória, eu acho isso muito bom, é possível encontrar uma tese, mas assim, não é a mesma coisa do que estar, vamos dizer, visível ao mundo, certo? Então, nem tudo que se faz no Brasil é conhecido, principalmente na nossa área, e eu propus, na última edição das Jornadas Internacionais, a fazer algo a respeito. Eu acho que a ocasião chegou, é agora. Neste primeiro encontro internacional da Aspas, em conjunto com o Fórum, o 7º Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial, neste mês de novembro de 2024, cujo tema é Estudando Quadrinhos, então vamos romper barreiras. Nós temos que romper barreiras a partir de agora. A barreira é o quê? Linguística. Eu devo dizer então que a acolhida da Universidade Estadual do Mato Grosso, do NUPEC e da Aspas, e todos os pesquisadores convidados para ministrar aqui palestras, minicursos, etc., será um marco histórico para iniciar uma nova etapa. Romper a barreira da língua e expandir nosso conhecimento para o mundo. Eu escrevi isso também no nosso WhatsApp, na Aspas,
E eu sempre falo que eu gosto muito da aspas, né? Um por todos, todos por um. Aí o Guilherme Smith me manda, cadê o Guilherme? Me manda em particular, Sônia, vamos fazer isso? Então eu fiquei muito grata ao ver que houve um eco, alguém que estava realmente, nós chegamos a falar muito como deveríamos fazer, e nós vamos fazer. A primeira providência, o que poderíamos fazer? Nós temos primeiro que aumentar a visibilidade das pesquisas de língua portuguesa para outros idiomas. Fornecer suporte para falantes não nativos. Encontrar um serviço de tradução confiável, intérpretes para várias finalidades. Isso é muito, muito importante. O Brasil tem um ranço. A minha geração teve um ranço muito grande com o inglês, porque quem falava inglês era capitalista, não era da linha, não era esquerda, não era isso. O que foi? Eu queria ir aqui. O que eu fiz aqui? Ele está arrumando. Ele está arrumando. Não se sinta culpada. Alguém vai lá no computador. Alex, chega. Aqui. Você não pediu para abrir caminhos, abriu aí. Ele tá, isso foi fora do meu controle. Não fui eu, né? Olha aqui, moço. Não vou te pagar cafezinho, hein? Não, por favor. Mas então, o ranço contra a língua inglesa sempre foi muito forte. Nós éramos dominados pela cultura francesa, todo mundo que era da elite, muito bem educado, falava francês. Inglês, então, ficou um estereótipo do norte-americano, o estereótipo do imperialista, e ninguém aprende inglês. Eu fui aprender inglês. A língua, para mim, é uma ferramenta de trabalho, gente. Se é inglês, se é francês, se é sueco, se é japonês, eu não preciso me identificar, posso até me identificar, mas a gente tem que romper essa barreira rançosa que vem numa geração anterior e passar para o aprendizado. Em Brasília teve um congresso na área de tradução, os tradutores, pesquisadores, os intérpretes. Então hoje nós estamos muito bem servidos com o professor, uma excelente intérprete, Janã, obrigada. Então, essa barreira da língua tem que ser, e essa barreira tem que ser rompida através de um periódico. Quer dizer, como é que nós vamos então divulgar alguma coisa do que fazemos? Então, uma sugestão, isso aqui eu quero que nesse final de congresso nós pensemos muito sobre isso, porque tem que ser aqui agora, se não for, não vai ser mais. Não, mas é sério, porque nós estamos adiando isso faz tempo, gente. Parece que a gente quer ficar dentro do coitadismo. Nós não somos coitadinhos, nós somos pioneiros. Vamos mostrar que nós somos com os valores, não é para se mostrar, é para acertar os pontos mundiais de ponta de lança, de pesquisas. Eu acho isso muito importante. Uma sugestão que eu tenho, que estou dando agora nesse nosso encontro, seria criar um órgão periódico, semestral ou bimensal, esse que eu tenho falado muito com o Guilherme, com artigos sobre histórias em quadrinhos brasileiras, em todas as modalidades, sobre pesquisadores brasileiros de quadrinhos, sobre associações, centros de pesquisas em universidades, teses premiadas, destaques em congressos, seminários. Alguém sabe sobre isso, gente? Não. Agora, quando vem aí o XGPP, não sei o que, sai no mundo inteiro. Eu não estou nem aí com isso. E os nossos congressos de Belo Horizonte, de Curitiba, esse daqui, cadê? Não tem. Isso aí é chato pra caramba. Então, isso não pode mais ficar assim, gente. Nós não somos coitadinhos. Não somos. E então é isso. Eu devo dizer agora, é uma coisa muito pessoal, estou falando em primeira pessoa,
Eu carreguei o Brasil pelas costas, nas costas, por quase 15 anos, morando em diversos países. Eu lidei com pessoas ignorantes, carregadas de estereótipos dos mais diversos tipos sobre o Brasil. Pessoas ignorantes do meio universitário, não estou falando da rua, não. Lidei com pessoas inteligentes o suficiente para pedir que mostrasse o Brasil sobre diversas facetas. Deixa eu só tomar um bocadinho d'água. E lidei também, obrigada, com pessoas cultas, com amplo conhecimento em diversas áreas como arte, história, literatura, ciências, filosofia e música, que além disso eram capazes de compreender e apreciar diversas formas de expressão cultural com uma visão crítica do mundo. E foi para essas pessoas que eu mostrei o Brasil. Eu mostrei o mundo das histórias em quadrinhos do Brasil, com exposições, curadorias, falando a língua local para ser compreendida. Eu me lembro que o diretor de Harlem, Joost Polman, ele me pediu para fazer uma palestra que a história em quadrinhos era a forma de arte mais importante do século XX no Museu Teller's Museum. Eu falei, Eu falei, é você mesmo, ele já sabia da trajetória minha, você tem experiência para fazer isso. Então eu estou dizendo, fiz curadoria em Amadora, fiz curadoria em Poitiers, fiz curadoria na Holanda, em Brunson, fiz várias curadorias mostrando, trazendo exposições, por exemplo, como Amazônia 3000, O Amigo da Onça, todos os fanzines. Naquela época eu levei para vários lugares do mundo, mostrando os fanzines brasileiros, enfim. Isso tudo foi pontual, foi esporádico. Mas isso pode ser falado novamente. Agora tem Angoulême, e vai acho que uma turma daqui, mas não vão falar nada ainda sobre a gente não, viu? Nós vamos primeiro mandar tudo em francês. E então, esse aspecto é importante da gente então ressaltar, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Sim. Somos pioneiros, só voltando ao assunto, eu começo e termino do mesmo jeito. Sermos pioneiros em tantos itens mostrados hoje de conhecimento de todos e todas vocês não é o suficiente. O mundo não olha para nós, não somos lidos e nem nos escutam. Somos criativos, pioneiros, mas a comunidade internacional não fica sabendo. Reforço essa parte. Because we don't write or publish our researches in other languages, in an international journal or whatever. Eu fiz uma brincadeira aqui, achei uma foto que foi tirada nas jornadas com o livro Os Pioneiros dos Quadrinhos, que está o Moia, o Valdomiro, o professor Canhim e eu brincando e escrevendo isso. E não só escrever em inglês, mas francês, Chinese, Japanese, Spanish, Swedish, we will, Swahili, Italian, Finnish, Yoruba e Arábica. Thank you very much. Obrigado para vocês. Outra coisa, cada apresentação de vocês coloque um copyright, não para nós mesmos, mas para IA. É muito importante todo mundo ter um copyright. Eu já falei para vários colegas que eu já experimentei o IA com minhas próprias. Pedi para o IA fazer um trabalhinho para mim sobre mangá. Eu dei algumas. É verdade. Eu queria um trabalho em mangá sobre isso, aquilo, contei para os meus colegas aqui. E o trabalho apareceu com tudo aquilo que eu escrevi sem copyright meu. Não é segundo Sônia Luiz, não é segundo Natânia, não, ela simplesmente escreve, rouba, chupa e bota. Somos cobaias, somos material de alimento
Desculpa, não quero entrar nesse assunto, mas é um horror isso. Não custa colocar um copyright aí, que não sei se aparece ou não, mas em todo caso é isso. Então vamos lá, vamos hoje fazer isso? Pelo menos começar? Ou vocês não estão afim? Diga. Vamos! Palavra de vocês aí. Eu sou a professora Valéria Bari. Uma das minhas atividades, como eu sou líder de um grupo de pesquisa, é a editoração de uma revista científica bilíngue, português e inglês, e que aceita artigos sobre quadrinhos. Inclusive, vários artigos aqui são feitos pelo pessoal da Aspas. A gente tem algumas exigências que são exigências que a CAPES, às vezes até nos constrange, né? Com relação à formação superior, algumas coisinhas. Mas aí, Sônia, eu vou falar para você uma coisa. Os artigos são todos corrigidos para o inglês. Todos são traduzidos para o inglês. É tradução integral. A revista Cajueiro, ela traduz integralmente o conteúdo para a língua inglesa. O que acontece? A gente não... Eu não sei se vocês já viram um TikTok aí que tem o Hitler, que ele está falando da CAPES, que a CAPES agora mudou o critério, que vai eliminar o Qualis. E ele, lá, Hitler, está falando as palavras que eu gostaria de falar. Que eu não quero começar a comandar Instagram, TikTok e tal, para divulgar os conteúdos da minha revista, mas torna-se uma necessidade. Eu recebi orientações na universidade que eu deveria pegar os autores e fazer vídeos de 1 minuto e colocar links para aumentar o número de entradas, porque nós brasileiros também não acreditamos na nossa ciência. Nós também o quê? Não acreditamos na nossa ciência, nós não lemos autores brasileiros. Eu adoto o Canin na sala, chegam uns trabalhos prontos para mim com MacLeod. Eu falei, foi MacLeod que eu indiquei? Aí os meninos respondem assim, não, professora, mas eu gosto mais do MacLeod, não sei o que, bebê. Não abrem um livro do Canin. Não abrem. Então a gente não tem, a gente tem uma falta de credibilidade que ela que está no fundinho do nosso coração, o nosso complexo de vira-lata, e a gente não cita e não procura o que os nossos colegas estão fazendo aqui. Sendo que aqui as pesquisas são magníficas, as pesquisas sobre quadrinhos. Eu não tive necessidade de beber em outras águas com tanta frequência. Eu acho excelentes conceituações, desenvolvimento muito representativo em língua portuguesa. Mas a minha revista, eu falei, vai ser internacional desde o primeiro número, vai ter que ser integralmente traduzida. Ela é bilíngue, desde o primeiro volume. E não tenho recebido mais artigos. Eu estou com o volume 5, era para ter fechado em novembro do ano passado, o número 1, porque é semestral. Eu não consegui passar para quadrimestral. E o que dá problema no Qualis, né? E eu tinha que ter fechado o volume 5, número 1, em novembro do ano passado. Nós estamos em novembro desse ano e eu vou fechar com menos de 8 artigos uma revista, que eu traduzo integralmente, que tem um tratamento normativo, tem tudo. Então, tem que ter um periódico na Aspas? Sim, tem que ter um periódico na Aspas. Muito urgentemente. Mas vocês também têm que se esforçar para escrever sobre o que a gente está fazendo aqui e publicar em revistas brasileiras, procurar essas revistas brasileiras, independentemente do Qualis, e ler o que os brasileiros estão escrevendo também. Pare com esses complexos de vira-lata, minha gente, vamos lá. Esse complexo que eu me lembro uma vez, eu estava fica só um minutinho, eu estava na Fundação Japão dando uma palestra lá, e chegou uma pessoa lá da plateia falou, porque nós, o Japão é assim, porque nós, com complexo de vira-lata, falei, meu senhor, um instantinho, eu não tenho complexo nenhum de vira-lata, sou brasileira, se o senhor tem, problema seu, mas eu não tenho, eu sou brasileira, faço minhas coisas, para que ter complexo de vira-lata?
Isso aí é uma coisa que se precisa sair do vocabulário. Deixa os vira-lata na rua, deixa a gente fazer o que está fazendo. Eu não tenho nenhum complexo de ser vira-lata. Sou brasileira e fui para tudo que é canto. Né? Então, e o que ela falou também, assim, não é necessário só, aqui é uma sugestão de um periódico, alguma coisa que a gente vai ainda formar. É preciso ter um periódico associativo, porque o periódico associativo, ele tem uma função social diferente dessa revista que eu editoro. Essa revista é produção científica mesmo. Sim. Mas a gente tem, para construir esse conhecimento, a gente tem o quadrinista, a gente tem o editor, a gente tem esses atores culturais, esses líderes que estão no Brasil inteiro, como esse senhor que a gente foi essa tarde conhecer o trabalho dele. E eles não têm produção acadêmica, é uma produção social de conhecimento. Não, é uma produção orgânica. A gente precisa ter um periódico, não só para legitimar o que a gente faz aqui, como para ter registrar essa produção orgânica, porque existe uma sensação no país que a gente não está fazendo nada. Na verdade, nada. Eu não me conformo. Esse auditório vazio, tem os cânones aqui do Brasil estão aqui essa semana, e esse auditório vaziozinho, assim. Mas eles são, Valéria, eles são líderes de opinião, quem não veio que perdeu. É assim. Então eu falo assim, não, líderes de opinião, eles passam adiante, quem não veio perdeu. Não que estão excluídos, mas dizendo assim, hoje, não a minha palestra, mas ontem também com o professor Amaro, quer dizer, nós tínhamos que ter realmente uma audiência, que tudo aqui é importante, porque, como eu falei, a universidade, a ASP, etc., nos acolheram, e segundo o professor Paulo, nos mimaram, assim, num tratamento muito especial. Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui é muito importante, né? I would like to talk with him, please. Yes, please stand up. Obrigado. I just said I want to... No, I will talk with you in English. All right. Ok? Eu vou falar inglês com ele, por quê? Porque ele não fala português e eu não sei falar sueco. Vi kan prata svenska med varandra, det går jättebra. So you don't speak Portuguese and then I don't speak Swedish. Okay? So we are talking English. And this doesn't matter that we are in love with the American culture or British culture. Isso não quer dizer que eu amo a cultura. Eu podia estar falando em francês. Vou falar em francês aussi? Oui. Je parle aussi français. E italiano? Parla italiano? Ma che? O italiano é bello, ma perché no? Mas o que eu gostaria, eu conversei com ele, o que eu gostaria que vocês entendessem, e pegando justamente um grande pesquisador, no caso dele, de nacionalidade sueca, ele vai escrever em sueco para quem? How many millions there is in Sweden? 10. 10 millions. Total. So explain for them. I translate. Yeah. But before that, I just want to say a few comments on what I heard. Firstly, I agree, and in Sweden we have the same thing, that things are done in Swedish no one knows about, which is horrible. What I would like, because I am one... Just a moment. Oh? Então, ele concorda nesse sentido. É melhor você então traduzir, você é especialista. Vai lá. Não, sim. Então é o seguinte, a gente conversou porque ele até me falou assim, 10 milhões não é nem 10 milhões de São Paulo. Não, São Paulo tem mais gente. Então ele ficaria restrito a pesquisa dele a 10 milhões de pessoas. Né? Continue, please. No, I was thinking about what we were talking about at the dinner and what you were saying now, and I think that you should take your notes and give them to your AI and tell them to do an English language article about this, and then we'll publish it in the International Journal of Comic Art and spread the word. That is the first thing I would like to do and see. That's nice.
Let me see if I remember everything. Ele disse que essa questão da IA que você tentou, a primeira coisa que a gente deveria fazer seria... Just that I would like to have her take the notes that AI make it into the article and we publish. Ele falou essa experiência com a IA, que o ideal seria pegar as suas palavras e passar para o inglês para ser publicado por ele. Ah, por ele? For you? I'm on the editorial team for International Journal of Comic Art, Okay. and this is exactly the kind of article that they love. So it would go directly into that. Okay, I can tell we you. will do. Yes. Okay. The second comment was it? Who was it? Oh, it was you. I ran a similar. I started a journal for the same reason, the Scandinavian Journal of Comic Art, because I saw there were no international peer-reviewed journals in the Nordic countries in Europe. So I started a similar journal like yours. E aí ele comentou que justamente esse tipo de artigo sobre IA é o tipo de coisa que eles amam, que seria publicado. E aí se referindo a Valéria, que o que motivou ele a fazer também o journal, né, o periódico dele, foi que não havia publicação sobre quadrinhos também nos países nórdicos. Né? Então, uma motivação parecida. And one thing we did, because there's the same problem in Europe, in that everyone reads English, but the comics research done in Germany, for instance, is behind a wall of culture and language, and the research done in France is behind a similar wall. What we did was that we decided to translate old but important articles from these languages and translate them into English. And listening to you, I imagine that you could put together like a list of the 10 most important articles written in Portuguese about comics. And they don't have to be right now. I mean, our understanding of the world has changed. So, but they might be historically interesting to say, okay, this was published in 1976. This should be a reference, but it needs to be out in English. So if you translate and publish things in English, I think you should do one such article in each issue and ask experts here which articles should be translated. Sorry. Então, basicamente, o que ele menciona é que eles perceberam que lá na Europa também havia essas barreiras linguísticas, o que estava em francês ficava ali, né, mas todo mundo sabia inglês, então eles pegaram esses artigos, os mais importantes, e traduziram para o inglês, e sugeriu que fosse feito algo similar com os artigos brasileiros, e falou assim, pegar os 10 artigos brasileiros mais importantes sobre quadrinhos, e não precisam ser artigos de agora, podem ser artigos mais antigos. É muito bom, né? Sorry, now I'm ready. Now you can ask me a question. No, I agree with you. And also, I think we should, for example, to be known in Latin American, so also English and Spanish. So it is a good idea. Yeah, I think so. Our colleagues from English. Well, nossos Oh, colegas. that's good. That means that I understand. Okay. That's sweet. Não, agora ela vai para Chile Translator, porque eu acho o seguinte, também em espanhol, porque é o seguinte, o nosso compromisso também é com os nossos colegas latino-americanos, do México até a Argentina, que também não tem muita noção do que fazemos. Às vezes eu leio mais coisas em espanhol sobre o grande pioneirismo de muitos desenhistas e muitos pesquisadores latino-americanos, que nós também não temos muitas notícias, e eles menos ainda da gente. Então é muito bom ter esse intercâmbio, tanto em língua inglesa como espanhol. São muitas coisas. O que nós temos que fazer atualmente é romper e parar de... Não adianta fazer mais congresso, gente. Falar o quê?
sabe, eu fico num desânimo muito grande. Nós vamos fazendo congresso sobre congresso, estamos falando, e aí tudo bem, a gente vai embora para casa, publica, manda lá para o Lattes e acabou a história. Nós não estamos comprometidos conosco mesmo, com o que nós temos que fazer para que sejamos reconhecidos, não reconhecidos, mas sejamos conhecidos. Então, é um país continental, quer dizer, se um paísinho pequeno como o dele, a Suécia, ela se expande para o mundo, por que ele veio para cá? Tem algum motivo, ele é conhecido aqui no Brasil, pela pesquisa dele. Então, isso graças ao quê? Ao que lemos sobre ele em inglês. Yeah. Yeah, I think the fact that Swedish researchers managed to reach out a lot is that Sweden is, like you said, so incredibly small, and our language is so very small that we know from day one there's no use writing in Swedish. No researchers in Sweden writes in Swedish. That's you do maybe on master level, but as soon as you go above that, it's English. Otherwise, no one reads what you does. And I can tell you that when I did my PhD, and I did that as separate articles, I wrote them in English, and that has had a tremendous impact. And then loads of people have read that. It started new fields of comic studies. Had I written them in English, as my old professor wanted, no one would have cared. Yeah. So for us, it's just second nature to write in English. It just is. Então, resumindo, ele diz que como o país dele é um país tão pequeno, foi importante que eles escrevessem em inglês para que pudesse ser conhecido fora da Suécia. E que na Suécia os trabalhos acadêmicos são feitos em inglês. Você consegue chegar até um certo nível sem precisar de escrever na outra língua, até o mestrado, mas acima disso não tem muito como escapar do inglês. E é verdade isso, porque eu estou com uma neta agora que está fazendo física na Holanda. Todas as aulas são em inglês, ela tem que escrever os papers em inglês e não em holandês. As universidades holandesas agora, elas têm o método de estudo próprio. Então, os papers, a minha filha fez o mestrado dela em inglês, numa universidade holandesa. Quer dizer, não é que é falta de patriotismo ou que a universidade deixa de não sei o que lá, mas é o que as pessoas compreendem. Então, é mais ou menos isso, né? Se tiver mais alguma pergunta, agora, por parte de vocês, o que vocês acham sobre isso, ou se isso fere algum sentimento, não sei. O Sebastião tem um recadinho para dar para vocês e acho que até que completa aquilo que a Sônia está falando, né, que é sobre uma reunião que a gente agendou para amanhã de manhã. Vão ter que vir aqui amanhã cedo, não vai ter jeito. Então, peraí, rapidinho. Boa tarde, obrigado por esse momento aqui para falar nesta palestra tão importante com Sônia. Por um convite que quero fazer às 8 da manhã, da quinta-feira, amanhã, uma sessão de trabalho de cooperação internacional, né, falando do assunto, né, para reforçar um espaço de cooperação internacional em Latinoamérica e além do Oceano Atlântico, e vamos expor algumas propostas, possibilidades alternativas de cooperação internacional. Então amanhã às 8. 8h30, bem cedo, né? Tomam café da manhã às 7h30. Depois, obrigado pelo tempo. Antes do Carlos falar aí, rapidinho, Carlos, e lembrando que amanhã a gente tem a conferência do Fredrik Stromberg, tá? Que a gente fez um trabalho que eu acho que ficou bom, acredito que ficou muito bom, que foi a tradução de um dos livros dele, e inclusive acrescentando alguns capítulos inéditos pela Aspas, e ele fala sobre imagens deles nos quadrinhos. Amanhã, depois da conferência dele, quem já adquiriu o livro ou vai adquirir ainda, ele vai
à disposição para autografar. E Carlos Pereira, vamos lá. Olá, boa noite. Carlos de Goiânia. Há cerca de 2 anos eu concluí um curso não acadêmico, porém bem rigoroso, né, de língua inglesa, preparatório, inclusive, para esses certificados, né, de domínio de língua e processos seletivos. E a última professora, né, que nós tivemos, para fechar e nos exigir, ela foi convidada porque estava até então produzindo, né, sua tese de doutorado fundamentada numa proposta sobre ensinar inglês através da escrita de artigos na língua estrangeira inglesa, principalmente a de matriz do Reino Unido, da Inglaterra mesmo, né, do seu rigor, seria possível. E foi uma experiência incrível, vem de encontro à fala aqui, né, dos nossos 2 convidados, e me veio à cabeça uma das dificuldades que eu senti, outros colegas lá sentiram, que nós realmente, nós pudemos, né, tivemos a oportunidade de escrever naquela época, cada um de nós elaborou artigos, eu então na época elaborei algo sobre questão de fanzines e educação, quadrinhos e educação, mas aí as dúvidas, né, de boa parte uma sala com idades variadas, mistas, né, gêneros também mistos, publicar aonde? Brasil, como bater a porta dessas revistas estrangeiras, mesmo aqui na América do Sul? Então foi uma proposta vitoriosa dessa professora, que era o trabalho de campo dela, do seu doutorado. Foi muito feliz na proposta, nós imbuídos nos dedicamos, mas publicar aonde? Aqui no Brasil, bater a porta, que caminhos? Esse desconhecimento, esse estar de costas para essas possibilidades, até por não é nem medo, não conhecer os caminhos. E quando a aspas se abre mais essa possibilidade, que é uma marca dentro da associação, a generosidade, essa abertura, essa possibilidade colaborativa e provocativa, que algumas vezes eu tenho visto e me reforça o desejo de continuar aspiando e dar passos adiante, da provocação de hoje. Tem uma frase antiga que fala, tipo da imagem do brasileiro: você não quer tomar decisão nenhuma, pelo menos em escala de Brasil, convoque uma reunião, convoque uma coisa assim. Hoje é um momento diferente dessa fala. Hoje a professora está aqui, Sônia, e veio com essa provocação fundamental. Hoje sai daqui, muitos eventos têm aquelas cartas, né, e que são marcantes e são levados para a sociedade. São Paulo, a USP, a Minas Gerais é famosa por isso também, né? Mas hoje que dessa reunião, se tantas pessoas da proposta de pesquisa sobre histórias de quadrinhos estão aqui hoje, por metro quadrado, a maior concentração no Brasil, pelo menos, que se tire algo de proveito. A provocação é oportuna e que a aspas abra caminhos. E a provocação da Valéria de não ter preguiça, de se colocar à disposição, né, e buscar também, não ficar com medo. Eu falo até por mim, quando fiquei sabendo da revista Cajueiro, fiquei meio assim, né, mas o desconhecer, muitas vezes não é nem resistência, é desconhecer os passos e caminhos. A aspas pode começar a dar essa autoconfiança para a gente também. É uma possibilidade. Obrigado. Só um último registro, aproveitar para comentar a fala da Valéria, inclusive, e eu queria até que, como a gente está gravando, até que você fizesse uma panorâmica da nossa plateia, porque eu já participei de muitos eventos internacionais na Europa e na América Latina, e muitas vezes o auditório tinha menos pessoas do que tem aqui. Então, assim, eu contei, nós temos 36 pessoas e é um auditório qualificado, representando o Brasil todo e todas as regiões. Então, assim, apesar desse... Eu nem sei qual é a quantidade de pessoas que cabe aqui, Nathaniel, 400 pessoas, né? E aí dá essa sensação de que o auditório está vazio, porque ele está distribuído pelo auditório todinho, mas somos muitos, considerando o tema do nosso campo,
né, a localidade, essas 35 pessoas aqui representam o Brasil, querendo quer não. Porque cada uma vem de uma instituição de alguma região, e todas as regiões estão aqui representadas. Todas as nossas 5 regiões. Então, assim, considerando a continentalidade do nosso país, isso é um dado muito significativo. Então, nosso auditório é grande, não tem poucas pessoas aqui. Tem muitas pessoas. E principalmente porque elas são representativas. Então, é um detalhe significativo, porque só na gravação, e quem for assistir isso depois, lá no YouTube, faço a ideia de que isso aqui não está vazio. Está bem representado. Né? Só isso. Você estava virado de lado, porque você falou sobre Põe o microfone. É que você estava virado para lá, não ouvi suas palavras para um pouquinho. Você falou sobre a quantidade boa que estávamos aqui, não é isso? Ah, perfeito, é isso mesmo. Há vários eventos internacionais, sim, inclusive sobre quadrinhos e congêneres, sim, que o público é menor. Sim. E aí, esses 35 aqui, essas 35 pessoas representam muito bem, é um público. Concordo. E não só representa a pesquisa no Brasil, querendo quer não, por mais que tenhamos muitas pessoas que não estão aqui, sim, importantes, mas esse volume de pessoas é significativo. É significativo. É porque o auditório é muito grande e dá a sensação de que ele está esvaziado, né? Mas somos bem representados. Não, mas é isso. E temos representantes de vários estados do Brasil, que não é brincadeira, do Amapá e Rio Grande do Sul, né? Exato. E já não é brincadeira. Obrigada. Primeiramente, boa noite. Oi, eu sou a Larissa. Tô aqui. Oi. Eu sou a Larissa, estava apresentando meu trabalho na mesa, na sala 3 lá. E o que eu estava conversando aqui com o pessoal, e que a gente queria saber na verdade, é que não é que a gente não queira publicar em inglês, a gente quer, a gente até nas universidades pede proficiência, então a gente sabe falar inglês, mas o que nos complica é como que a gente vai internacionalizar nossas universidades. Por exemplo, eu sou da PUC do Rio Grande do Sul. O que eu queria saber é como é que eu faço com que a PUC entenda que ela precisa internacionalizar o curso de História, porque é da onde eu venho. Como é que eu consigo ter recursos para conversar com o meu orientador e ele entender que eu publicar em outras línguas e publicar em outras revistas faz sentido? É mais uma questão que a gente está conversando, talvez seja mais institucional do que necessariamente para nós como aluno. Então eu queria saber também como é que eu posso voltar agora para Porto Alegre e explicar isso para o meu professor. Como é que ele vai entender que eu quero e que eu posso publicar em outras línguas? E outra coisa, eu e meu outro colega aqui, o Gustavo, a gente está falando, a gente gostou muito da ideia da revista Cajuzeiras, a gente está muito interessado em publicar. Então, caso tu queira conversar com a gente, tem 2 aqui possíveis para aquele artigo. É só isso, obrigada. Clarice, não precisa internacionalizar a universidade. É você, enquanto pesquisadora, publicar, aliás, procurar. Por isso que hoje a urgência é a gente criar periódicos que sejam online primeiro, para que pessoas de várias universidades possam publicar. E uma vez que a universidade vai perceber que organizações estão fazendo isso, elas imediatamente farão a mesma coisa. A universidade está aquém da vida real. A universidade nunca está na frente, ela está um passo atrás. Não pense que a universidade, então tudo é muito demorado, tudo muito burocrático. Todo mundo dá aula aqui na universidade e sabe como é que são os trâmites. Então, para comprar um computador novo, então a universidade está aquém, não além da vida real. Então, nós, como membros da universidade, podemos ir além e justamente a criação de novos periódicos, etc. Você não precisa depender da internacionalização da sua universidade, não, como eu nunca dependi da minha. Fui fazendo, como muitos aqui dos nossos colegas estão fazendo. Né? Se pensa que foi fácil fazer esse congresso aqui, deve ter sido um sufoco até convencer as pessoas, que é quadrinhos, e a nossa área, você precisa estar sempre... a gente já sabe a história, não vou repetir, tá bom? Mas parabéns pelo que você falou, mas é você que vai dar o seu passo. Não espere por eles, não. Tá?
Deixa eu só complementar. Oi, gente. Então, eu sou a Alessandra Sena, eu sou historiadora de formação e agora estou terminando o doutorado pela UFRJ na área da saúde. E o que eu queria dizer para vocês, assim, eu passei meu período de sanduíche, né, lá fora, acabei de regressar. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, a gente precisa, sim, publicar em inglês, sabe? E eu vou dar um motivo fundamental para vocês tirarem essa barreira da linguagem, como a professora Sônia colocou, e dizer para vocês que nós, enquanto comunidade acadêmica, enquanto produtores de conhecimento e de pesquisa, nós não devemos nada às pesquisas internacionais. Nada, absolutamente nada. Os nossos mestrados aqui são de excelência, enquanto em boa parte das universidades europeias, berços da civilização, ou dita civilização, são pós-graduações lato sensu. Aquela que a gente faz de um ano, sabe? Para complementar o currículo quando a gente sai da universidade. Então, publiquem. Em questão da internacionalização da pesquisa, se inscreva em congressos internacionais, publique a partir desses congressos. Eu participei de 2, um em Salamanca e um em Dublin. E nos 2 houve textos publicados, né? Um em espanhol e outro em inglês, claro, porque que é pedido dentro das normas das revistas e do congresso que foi organizado. Então, assim, vamos produzir. A gente não deve nada em relação à nossa produção científico-acadêmica. A gente tem um trabalho de excelência, apesar de todas as adversidades que a gente encontra, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Então, vamos publicar, vamos produzir, porque os nossos trabalhos são excepcionais, são com uma qualidade assim absurda daquilo que eu li que foi produzido lá fora e daquilo que a gente produz aqui, tá bom? Então é isso. Obrigada, professora Sônia, foi um prazer ouvi-la e obrigada a todos. Eu queria também, só complementando o que você falou, o professor Nobu e o professor Paulo estão aqui, o Nobu e eu participamos assim, então a gente lê por ano de 10 a 20 mil páginas de teses, assim, do país todo, particulares, etc. O Nobu e o Paulo leem, eu também faço parte da comissão científica, de tudo aquilo que é publicado nas jornadas. Então, o volume de estudos, acho que vocês podem falar sobre isso, é imenso, gente. E são coisas assim de alto nível. Falar de teses sobre quadrinhos, a gente já fazia aqui há muito tempo teses em quadrinhos, antes do MacLeod, aquelas turmas todas. Enfim, a qualidade das teses aqui, eu posso dizer com absoluta certeza que se uma tese passa por um crivo da sua universidade, vai para um prêmio e passa mais por 5 doutores e ganha um prêmio, é porque ela é boa. E aqui dentro está cheio de pessoas já laureadas com essas teses que ganharam no troféu. Tem você e tem... Cadê o... tem aqui... Tem o professor também que chegou agora. Enfim, o Amaro também, né? O Thiago. Thiago, você ganhou a sua tese também. Mas, enfim, é isso mesmo. Temos trabalhos bons, sim. Eu também participei de vários congressos na França e muitas vezes, assim, realmente, eu achava assim, o pessoal pegava um pedacinho da tese e ia apresentar em congresso. Até eu faço isso. Eles iam lá, sabe? Eles pegam um pedaço da tese, vão para congressos internacionais. Eu falei, que é isso, gente? Isso aí é a gente preparando as coisas. Mas, enfim, tudo bem. Obrigada. Então, a revista, eu tenho outro problema, porque se a CAPES fosse mais amiguinha minha, estava tudo certo. Mas é assim,
para que eu mantenha o Qualis, e eles estão querendo extinguir o Qualis, mas o Qualis, as regras do Qualis vão durar mais 5 anos. É uma transição. Para que eu mantenha o Qualis, que já não está com essas Coca-Cola toda, tá? Qualis P3. Então, aí eu preciso de artigo, mas aí, se uma pessoa não, ou só está com a graduação, ou está fazendo a graduação, ela tem direito sobre o céu e a terra de publicar como autor principal. Mas eu tenho que ter um doutor junto. Então, você está no mestrado, você pega seu orientador e você publica junto. Pode mandar, que já está no papo. Mas manda lindo. Que a gente tem um comitê lá que é jogo duro. Sônia, quero dar uma notícia para você. O ano passado, o professor Valdomiro mandou um e-mail para mim que ele recebeu de um grupo de pesquisa entre Espanha e França, os dois. Chama iComics, alguma coisa que eu não vou lembrar agora. Ele me enviou porque é um grupo de pesquisa que estava pesquisando quadrinhos poéticos. Eu mandei um resumo expandido, eu, Henrique Magalhães e o Edgar Franco. Nós apresentamos, como o Henrique fala francês, nós apresentamos online esse trabalho. E esse ano, eles mandaram um convite para mim e para o Guilherme Silveira para fazer um artigo em inglês sobre quadrinho abstrato e poético. Nós mandamos, vai ser publicado, tá? Não sei quando. Até pagamos um tradutor aqui no Brasil. Os avaliadores deram ok e um deles falou, era bom achar um tradutor nativo. Aí eu pensei só e falei, você acha? Eu não vou achar não. Mandei do jeito que estava. Mas foi assim. Falta só esperar a publicação. Eles querem que a gente ache um tradutor nativo em inglês também. Aí já é exagero. Mas enfim, resumindo, interessante, nós estamos exportando o que são os quadrinhos poéticos que nasceram no Brasil. Eles estão gostando, viu?